Olá, muito bom dia para você. Estamos no ar com o nosso MG1 deste sábado, dia 19 de abril. Na edição de hoje você vai ver: chuva em Montes Claros causa alagamentos e 7 chamados ao Corpo de Bombeiros. Ruas em vários bairros ficaram tomadas pela água. Teve igreja que precisou cancelar a programação de Páscoa. Infelizmente, como já tem acontecido há muitos anos, a igreja foi invadida pelas águas da chuva, as águas recolhidas, as águas pluviais, misturadas certamente com a água do esgoto do rio que está muito próximo, e infelizmente nós tivemos que cancelar uma das nossas programações da noite. Em Montes Claros, uma mulher suspeita de furtos em shoppings é presa. Contra ela, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará e há indícios de que o grupo atuava na região. Amanhã tem Alto de Páscoa na Igreja Assembleia de Deus, com uma apresentação que narra da criação do mundo até a ressurreição de Cristo. No esporte, a programação do Norte Esporte Clube para o lançamento do time oficial para a temporada 2025. Hoje é sábado, dia 19 de abril. Os assuntos do dia, ao vivo agora, no MG1. Sabadão, e nós estamos chegando para te fazer companhia. Agora são 11 horas e 47 minutos. Temos muita informação e prestação de serviço para você. E a gente começa essa edição do MG1 falando de uma mulher suspeita de integrar uma quadrilha especializada em furtos a shoppings, que foi presa aqui em Montes Claros. O mandado expedido contra ela foi pela Justiça do Ceará. De acordo com a polícia, há indícios de que o grupo tem agido também aqui na nossa região. A gente vai falar sobre este assunto com o repórter Alex Bonfim, que traz os detalhes para a gente desse caso. Alex, bom dia para você. Acho que o Alex me escuta. Bom dia, Alex. Oi, Pablo. Muito bom dia para você. Bom dia para quem acompanha o nosso MG1 desse sábado. É isso mesmo. Essa mulher foi presa aqui em Montes Claros ontem na manhã, da sexta-feira. Esse mandado ele foi expedido, Pablo, pela Justiça do Ceará, após essa mulher ela integrar uma quadrilha especializada que faz furtos em shopping centers. Essa mulher ela tem 25 anos e ela foi presa aqui ontem em Montes Claros. O crime que foi motivado, o mandato, ele ocorreu em Juazeiro do Norte no dia 29 de outubro de 2023. Na ocasião, a suspeita e os outros integrantes da quadrilha, eles realizaram um reconhecimento prévio do shopping e captaram os sinais eletrônicos das portas de diversas lojas. A Polícia Civil daqui de Montes Claros também investiga a possível atuação da mesma quadrilha em crimes semelhantes registrados aqui na cidade. Há indícios de que o grupo tenha agido em nossa região e esses casos também estão sob investigação, destacou o delegado Diego Flávio Carvalho, que é responsável aqui pela operação em Montes Claros. Segundo ele, a equipe já havia tentado capturar a suspeita anteriormente sem sucesso. E desta vez, essas equipes conseguiram localizar essa mulher e realizou essa prisão. Após a prisão, Pablo, a mulher ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Essas são as informações, eu volto contigo. Alex, muito obrigado por suas informações aqui com a gente no nosso MG1. Já já a gente se fala. Muito obrigado. Agora, 12h e 2 minutinhos, vamos falar da chuva que caiu ontem aqui em Montes Claros. Segundo a Defesa Civil, choveu mais de 30 milímetros em cerca de 3 horas, o que provocou alagamentos em vários pontos da cidade. Pelas redes sociais, o padre Michel Valério publicou um comunicado cancelando a programação da Sexta-feira Santa, na paróquia de Nossa Senhora de Rosa Mística, no bairro Jardim São Luís. Por causa da forte chuva, a igreja ficou alagada. Cerca de 300 pessoas estavam no local. Infelizmente, como já tem acontecido há muitos anos, a igreja foi invadida pelas águas da chuva, as águas recolhidas, as águas pluviais, misturadas certamente com a água do esgoto do rio que está muito próximo, e infelizmente nós tivemos que cancelar uma das nossas programações da noite. E essa é uma preocupação que já nos atinge há muito tempo. Essa preocupação ela já é conhecida pelas autoridades e o que nós desejamos como igreja, e não somente a igreja, os moradores que estão ao redor, os comerciantes, é que a prefeitura tenha um olhar especial para nós, como tem que ter para toda a cidade, mas que esse problema seja solucionado.
Pela cidade, outros bairros também foram afetados. Nesse vídeo encaminhado por um telespectador, mostra parte da rua Jerusalém, no bairro Santo Inácio, alagada. Mesma situação da rua Pablo Leal Coutinho, no bairro São Judas. No Canelas 2, o volume de água deixou moradores assustados. E por pouco não entrou dentro dessa casa. Porque a gente suspendeu o sofá porque ia molhar. Já é a segunda vez, eu tive que pagar a última chuva, aquela chuvona grossa que teve um tempo atrás, eu molhou todinho. Eu tive que pagar R$150 para limpar ele. Então, assim, eu acho isso um absurdo. Um sofá, você compra um sofá, você não pode ter. Entendeu? É uma vergonha isso aqui, é uma situação difícil pra gente. Olhando assim, nem parece, mas a Rua Orquídea, aqui no bairro Canelas 2, foi um dos pontos de alagamento com a chuva de ontem. Imagens feitas por moradores dão conta de que o volume de água nesta rua chegou a alcançar cerca de 50 centímetros. O problema, segundo eles, é provocado pela falta de drenagem nesta região. E aí nós ficamos muito preocupados, falamos assim, oh, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Aí nós, a aclamação por Deus, falou, Senhor Jesus, maneira aí, né, a chuva e tudo aí, foi controlando mais um pouquinho, a chuva já foi passando um pouquinho, a água chegou lá, né? Ali na porta ali já estava entrando já, e nós já ficamos apavorados de pegar as coisas, subir para o segundo andar, porque senão não tem nem jeito, continuou perdendo as coisas, né? A Dira estava no bairro na hora da chuva e quase perdeu o carro. As pessoas já começaram a tirar sofá do lugar, tirar material, porque a água costuma entrar dentro das casas. E aqui é uma região que sempre fica alagada, como a gente pode ver, resto da chuva ainda nessa região. Estamos logo ao lado da rodoviária, acesso à rodoviária, e fica totalmente inundado, sem condições de passar. Ontem teve que tirar carro sendo empurrado nas ruas por causa do volume de água que acumulou nas ruas. O risco à saúde é outro medo de quem vive em áreas de alagamento. É um risco muito grande porque nós temos uma área de esgoto próximo e lixo. Muito lixo jogado na região. Então acaba voltando para a água que vem para a rua, voltando essa água contaminada. E não tem como os moradores não ter contato com a água, porque além de ter que movimentar na rua, também tirar objetos das casas. A gente vê que ontem pessoas andaram dentro da rua. Aqui numa casa que a gente está quase em frente, os moradores hoje estão mudando da casa porque diz que não aguenta mais a situação. A Avenida Mestra Fininha, entre os bairros Augusta Mota e Morada do Parque, também foi tomada pela enxurrada. Outros pontos de alagamento também foram registrados. Equipes do município trabalham percorrendo a cidade desde ontem. Ontem nós tivemos vários registros de solicitação de alagamento, né? Tivemos Maracanã, Santo Inácio, aqui na Rosa Mística, Cândida Câmara e lá também no Canelas. Então ontem nós ficamos com a equipe rodando, vendo se teria algum problema para a gente poder dar assistência, né? Rodamos até a equipe até mais ou menos 2 horas da manhã, dando assistência a esse pessoal, mas nada de grave, nenhuma construção em risco de desabamento foi encontrado. Tá? E hoje nós já saímos a turma cedo, nós estamos aqui desde as 6h30 da manhã rodando, tá? Para verificar se depois de passar daquela chuva, se houve alguma necessidade, alguma família que está com necessidade de alguma assistência, né, e alguma construção com algum risco de queda. E até agora nós não tivemos, graças a Deus, nenhuma situação dessa encontrada. Em Montes Claros, segundo a Defesa Civil, choveu mais de 30 milímetros em cerca de 3 horas. Ontem era uma previsão em torno de 8 milímetros de chuva, né, no final da tarde para a noite, e ocorreu, de acordo com a estação meteorológica da UFMG, eles detectaram o local lá 30,9 e concentrado em pouco tempo. Então, além da chuva, se cair na cabeceira dos rios, né, que todas as drenagens da cidade caem no rio. Então, o rio ficou lotado, a gente pode verificar pelas plantas, pelos entulhos que foram deixados no rio, e que dificultou um pouco o escoamento. Tá? Mas hoje a previsão é mais branda, é em torno aí de 6 milímetros de chuva no máximo até o momento. Nos pontos mais críticos, o trabalho emergencial para desobstruir bocas de lobo está sendo feito pela Secretaria de Serviços Urbanos. Apesar da prefeitura fazer o trabalho de manutenção, é preciso que a população também trabalhe de maneira conjunta para minimizar o lançamento desses resíduos nas ruas. Então, muitas das vezes, a obstrução dessas bocas de lobo, elas estão associadas ao descarte inadequado de materiais por parte até da própria população.
A quantidade de sedimentos e materiais acumulados, segundo o diretor, contribuem para os alagamentos. Na Rosa Mística, dos 9 pontos de escoamento, 2 precisaram de intervenção. E até o momento a gente observou que não há uma obstrução aparente dentro dos sistemas que a gente observou. Então, pode ser que esse evento esteja associado a uma chuva atípica que ocorreu em toda a região e deu uma sobrecarga no sistema de drenagem. O que nós percebemos aqui é que uma chuva um pouco mais forte, rapidamente essas águas invadem a igreja. Então isso quer dizer que o sistema de escoamento não está funcionando bem. E ontem pela manhã nós já verificamos durante a procissão, enquanto ainda não chovia, que algumas bocas de lobo, como a gente fala, estavam já entupidas, com muita areia, com muito entulho e a realidade urbana. Então, nós pedimos esse olhar especial, esta limpeza, e não apenas a limpeza, mas alguma obra, algum planejamento que ajude a nossa igreja e a nossa comunidade em torno aqui do bairro São Norberto e São Luís. Olha, e por causa dessas chuvas, o Corpo de Bombeiros atendeu aqui em Montes Claros 7 chamados. Além dos alagamentos, a equipe também teve que retirar uma pessoa com deficiência física de dentro de uma casa. E uma árvore caiu na estrada da produção, o que interditou o trânsito. A gente vai conversar sobre este assunto com a Jane Almeida, que está com um representante do Corpo de Bombeiros, que traz um balanço dessas ocorrências. Jane, boa tarde para você. Oi, Pablo, boa tarde para você e para vocês aí de casa. Sejam muito bem-vindos ao nosso MG1. E sobre esses chamados, a gente conversa então com o tenente Denis Uemato, do Corpo de Bombeiros, que vai nos auxiliar contando um pouco mais como foi o trabalho das equipes desde a noite de ontem até a manhã de hoje. Não é isso, tenente? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jane. Durante a noite de ontem, o final da tarde, Montes Claros e a região sofreram com chuvas intensas, de alta intensidade, em um curto espaço de tempo, que gera um grande volume de águas que tem dificuldade para escoar e acaba acumulando, gerando os alagamentos. Foram 5 chamados recebidos ontem de casas que sofreram inundações em Montes Claros e em Bocaiúva, onde os militares estiveram presentes para auxiliar no escoamento dessa água. Apesar de que, com a diminuição da chuva, automaticamente esse tipo de ocorrência ela já tende a se resolver com mais velocidade também, porque é simplesmente uma falta de velocidade no escoamento da água. Então, muitas vezes causado por obstrução dessa passagem, Então, a gente conta com o apoio da população nesse sentido também, de desobstruir as vias, os bueiros, as vias onde a água escoa naturalmente na época de chuvas, e também orientando a população em caso de detectar que o nível da água está subindo rapidamente, não hesitem e chamem o Corpo de Bombeiros através do número 193, chamem a Defesa Civil no 199, para que possamos prestar esse apoio nesse momento de necessidade. Tivemos também ocorrências de quedas de árvores nas estradas, nas proximidades de Claro dos Poções e também na estrada da produção, que essas árvores de grande porte acabaram por obstruir a via. Contamos com o apoio da Polícia Militar também para solucionar alguns desses eventos. O senhor adiantou um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter em situação de chuva forte, como a que acompanhamos ontem aqui em Montes Claros e também na região. No caso, por exemplo, de pessoas que estão dentro de veículos em espaços que rapidamente convergem esse volume muito grande de água, o que essa pessoa deve fazer? Nós tivemos exemplo, por exemplo, no Canelas, na região ali da igreja de Rosa Mística, onde havia alguns veículos. Qual deve ser a conduta dessas pessoas? Primeiramente, se a pessoa está no veículo e for surpreendida por uma elevação rápida no nível da água, manter a calma, primeiro passo importante para não tomar decisões e atitudes precipitadas que possam prejudicar ainda mais a situação, e ficar de olho no nível. Se a água atingir o nível das rodas, já pode ter dificuldade
da pessoa de sair movimentando o veículo. Se tiver mais baixo, ela pode transitar em primeira marcha contínua para evitar troca de marcha e da água entrar nos sistemas que pode gerar uma pane no veículo. Se a água for subindo até o nível da porta, já não abrir as portas do carro, porque a força da água pode arrastar o veículo e isso gerar uma situação mais perigosa também. Então, carros que têm sistema de vidros elétricos podem apresentar problemas se a água danificar esses sistemas. Então, abrir os vidros com antecedência é muito importante e se projetar para fora, caso não consiga sair do veículo, para que as equipes de resgate possam localizar com mais facilidade. Se a água subir além da janela e começar a adentrar na cabine, a pessoa ela deve sair pela janela e se postar no teto do veículo e se agarrar no teto do veículo para que possa ser avistadas. Dependendo da situação, até mesmo o nosso helicóptero ele pode ser empregado para fazer esses resgates. Tenente, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Reforçando, então, no caso, se você tem aí próximo da sua casa um bueiro entupido, o telefone para contato do município, prestem atenção, é esse aqui, ó, 2211 4296. Esse telefone você fala com o setor de obras que vai receber a sua demanda, então, e solucionar o problema no caso de bueiros, boca de lobos que estão obstruídas aí por algum tipo de material. Pablo, eu volto com você. Muito obrigado a você e ao nosso entrevistado pelas informações aqui no nosso MG1, Jane. Muito obrigado. 12h15 agora, vamos saber como é que vai ficar então o tempo para hoje à tarde em todo o estado. E quem traz as informações para a gente hoje é a Laura Nobre. Laura, boa tarde. Boa tarde, Pablo. Boa tarde ao pessoal de casa também. Que chuva ontem, né? Vamos Muita ver chuva. então como que vai ficar aqui em toda a nossa região. Olha só, pessoal, neste fim de semana, imagens de satélite mostram aqui uma frente fria se deslocando pelo oceano em direção ao sudeste, a toda a nossa região aqui no país. Isso pode provocar chuva forte em várias regiões aqui do estado. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso mapa para vermos mais precisamente. O céu vai ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no noroeste, no norte de Minas, aqui no Vale do Jequitinhonha também, no leste de Minas, na região central e também na zona da Mata Mineira. Agora, nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com aquelas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Agora, algumas cidades da nossa região, vamos conferir exatamente aqui a temperatura máxima e mínima. Araçuaí com mínima de 23 e máxima de 29 graus e a chuva 0,9 milímetros. Já em Itamarandiba, a mínima cai um pouquinho mais, 19 graus e a máxima deve ficar na casa dos 26. Também temos o ícone aqui, olha só, chuva com raio, sol ali encoberto, chuva de 2,6 milímetros, um pouquinho mais do que Araçuaí. Agora, quando a gente coloca o olhar aqui em Felixlândia, mínima de 20 graus e máxima de 28, com 4,7 milímetros de chuva, ou seja, um pouquinho mais, o pessoal de Felixlândia já pode esperar um pouquinho mais de chuva também aí na previsão do tempo. Agora, a gente abre a janela para o céu de Montes Claros. Vamos dar uma olhadinha como que fica a temperatura e a previsão do tempo aqui. Neste momento, 27 graus na cidade. E a máxima para o dia de hoje não deve passar dos 28 graus. A gente consegue ver aqui o céu carregado, muitas nuvens, aquele dia mais cinzento mesmo. E a umidade relativa do ar está em 68%, ou seja, o dia úmido, né? A umidade relativa do ar está boa em relação ao que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Só que agora, durante a tarde, tem previsão de chuva passageira e à noite o tempo deve ficar um pouco mais firme, apesar, Pablo, de ser um dia assim, ó, um dia nublado, um dia cinza, o sol sem dar as caras. Com muitas nuvens por aqui, o céu de Montes Claros nesse momento. Muito obrigado, Laura, pelas informações. Todo mundo, então, aí com guarda-chuva, sombrinha aí na bolsa para não pegar de surpresa, né? Verdade. Muito obrigado.